sido. A gente está buscando na Bíblia verdades que a tradição, que o tempo, que os costumes deturparam e confundiram. Então a gente falou sobre várias coisas, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, igreja, enfim, várias coisas. E hoje, na minha humilde opinião, a gente vai falar sobre a parada que talvez seja mais confundida nos nossos dias. Eu ainda acho que é mais do que a igreja. Então, é um bagulho frenético. Que é acerca dos dízimos e das ofertas. Se por um lado existem os crentes que deturpam essa verdade, por outro lado existem os céticos que manipulam essa verdade, tornando uma verdade banalizada, muito banalizada nos nossos dias. Por exemplo, eu lembro que quando eu era mais novo, enfim, quando eu era criança, meu pai era pastor e tal, todo aquele lance, e cara, dízimo era uma parada muito séria. Muito séria. Tipo assim, o cara desviava e continuava dando dízimo. Tipo, para garantir, né? A galera levava o dízimo numa seriedade que talvez nem deveria levar naqueles dias, porque, enfim, a conotação estava equivocada. Mas era algo realmente importante. Uma verdade que deveria ser preservada. E nos nossos dias, enfim, existe tudo quanto é discurso a respeito do dízimo e a respeito da oferta. Existem aqueles que dizem que não são burros, não vão dar dinheiro para a igreja. Existem aqueles que dizem que, enfim, venha para a minha igreja que vai ter desconto do dízimo aqui. Já ouviu isso? Eu já vi uma faixa que diz assim, na nossa igreja tem desconto no dízimo. Demais, né? Enfim, tanta bagunça, tanta confusão acerca disso. E a gente vai tratar a respeito disso. Mas, na verdade, para a gente conversar sobre dízimos e ofertas, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre um verbo que muitas vezes nós não temos levado em consideração e não tem sido a nossa prática. Para isso, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Qual é o versículo da Bíblia que resume o Evangelho? O Evangelho. É o popstar de todos os versículos, gente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, o Evangelho é uma mensagem de doação. O Evangelho é uma mensagem de generosidade. O Evangelho é uma mensagem de bondade. De alguém que decidiu dar a nós algo que nós não tínhamos. E esse alguém é Jesus, que se entregou na cruz como oferta para mim e para você. Para que eu e você tivéssemos vida, Ele morreu a nossa morte. Então Jesus foi o maior exemplo de doação. Agora, uma coisa que é interessante é que nós estamos aqui no século 21, como igreja, reunidos, assim por diante. E eu te pergunto, como é possível nós estarmos aqui no século 21, louvando a Deus, dentro de uma igreja, ouvindo a mensagem do Evangelho? Como isso é possível? Através de milhares de pessoas que deram. Pessoas que deram tempo, pessoas que deram dinheiro, pessoas que deram dons, pessoas que deram suas vidas, para que eu e você pudéssemos ter acesso à mensagem do Evangelho. Tratando de uma forma mais restrita, é olhar para a onda. Eu estava fechando o relatório do mês de outubro de GPs, assim por diante. Cara, na onda a gente está perto de 1.500 pessoas em GP. São 1.400 e algumas pessoas lá. Enfim, muita gente. E a pergunta que eu te faço é o quê? Como nós chegamos aonde nós estamos aqui no 7º ano, com 1.500 pessoas na onda? Como? Porque existiram pessoas que dão. Sem doação, sem entrega, sem esse verbo dar, a igreja sucumbe. A igreja é engolida.
Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de doação. O coração de Deus é um coração doador. Vocês lembram de Caim e Abel? Quem lembra de Caim e Abel? Qual é o episódio que a Bíblia narra sobre Caim e Abel? Os dois entregando uma oferta a Deus, não é? Caim vai lá na geladeira, abre a última gaveta, que sempre fica as frutas e verdura podre. Vai dizer que sempre tem uma verdura podre lá, né? Ele abriu lá a gavetão, tinha umas batatas boas, mas tinha uma batata que já estava virando um pé lá dentro. E aí ele pegou aquela sacola, juntou e vou dar para Deus. Enquanto isso, Abel foi lá no Angelone, comprou 10 quilos de picanha, uma linguicinha, levemente apimentada, um pão de alho e um mignonzinho. E foi e levou a Deus. O que aconteceu naquela história? Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas o que é mais intrigante nessa história não é o fato de Deus ter rejeitado a oferta de Caim. É o seguinte: da onde eles aprenderam a ofertar a Deus? Não tinha lei, não tinha profetas, não tinha nada, não tinha Malaquias, não tinha Levítico, não tinha nada disso. Da onde eles aprenderam a ofertar a Deus? A gente só tem duas alternativas. Primeira, Adão. Segundo, Eva. Um dos dois ensinaram eles. Mas ainda mais sério do que isso, Adão e Eva ensinaram para eles ofertarem. Mas quem ensinou Adão e Eva a ofertar? Deus. Deus. Porque, na verdade, no Jardim do Éden aconteceu a primeira oferta. Como aconteceu a primeira oferta no Jardim do Éden? Vocês lembram? Adão e Eva pecam, ficam envergonhadinhos. Adão olha para baixo, vê uma saliência que não tinha reparado até então. Eva fica envergonhadinha também. Os dois vão atrás da moita, pega uma folha de bananeira e não fuma, tampa as suas partes íntimas. E ficam lá, tampadinho e tal, e chega Deus e pergunta: e aí, onde vocês estão? Aí eu imagino Adão imitando um bicho. Eva imitando uma águia. A águia não faz isso, né, velho? Nem a pau. Enfim, sei lá, os dois imitando um animal. Aí de repente: ô, Adão, sai de trás da moita, rapaz. E Adão e Eva, com as suas vestimentas de plantas, na verdade, eles eram mais equilibrados ecologicamente do que nós, né? Enfim, lá com as plantinhas e tal. E aí o que Deus faz? Vou dar uma roupa decente para vocês. O que ele faz? Mata um cordeiro e faz uma roupa para eles. Foi a primeira oferta, primeira doação. Tirando a criação, é óbvio que é a oferta de Deus para a humanidade. Mas na verdade, então, um coração doador é um coração que vem de Deus. Deus é doador. Deus é generoso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você já leu isso na Bíblia? Deus é abençoador. E quando Adão e Eva estavam com Deus no jardim, eles aprenderam a ter o mesmo coração de Deus, um coração generoso. E que ensinaram seus filhos assim por diante. E é interessante isso, porque lá em Atos, depois de muito tempo, Atos capítulo 4, versículo 34, diz o seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Depois de tanto tempo, a igreja ainda generosa. Uma coisa que eu tenho um sonho particular é de algum dia chegar e poder escrever um livro e colocar essa frase: na onda dura não há pessoas necessitadas. Não existem pessoas necessitadas. Por quê? Porque na verdade essa frase fala muito mais do que aparentemente o que ela está querendo dizer. Essa frase
não há pessoas necessitadas entre vocês, na verdade mostra um coração nosso, um coração doador, um coração generoso. Aí eu te pergunto, da onde vem a avareza? De Deus? Caim foi avarento. Da onde Caim aprendeu a ser avarento? Do pecado. A avareza tem a ver com pecado. A avareza, na verdade, é pecado. E nós, geração do século 21, somos culturalmente avarentos. Por exemplo, você está lá, parou no semáforo, moedeiro cheio de moeda, e chega um cara para pedir uma grana. Ô, dá R$1 aí. Velho, você está cheio de moeda ali. Aí o que vem na tua mente? Não vou dar dinheiro para beber. Mas peraí, o teu papel é julgar ou o teu papel é ser igual a Jesus? Imagine se Jesus tivesse morrido na cruz pensando nisso, né? Eu vou morrer na cruz. Para os casalzinhos ficar transando? Eu não. Eu não vou entregar minha vida na cruz. Para dizer que são crentes e depois ficar pagando um mico? Postando foto do Bali High bebaço? Eu não, por que eu vou morrer na cruz? Por esse bando de palhaço. Mas não foi o que Jesus pensou. Porque o coração de Jesus era um coração generoso. O nosso coração precisa ser igual ao coração de Deus. Um coração generoso. E a Bíblia fala muito sobre generosidade. A Bíblia fala muito sobre dar. Na verdade, velho, a caminhada cristã é uma caminhada de negação. É uma caminhada de doação. Como Pedro. Pedro começou seguindo Jesus, entregando as redes. Terminou de seguir a Jesus, pregado numa cruz. E essa é a caminhada cristã. Caminhada cristã é uma caminhada de renúncia. Por isso que Jesus mesmo fala que aquele que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ser mesquinho, ser avarento, não é compatível a um coração igual ao de Deus. A mesquinharia e a avareza é um coração pecaminoso, podre, e que por fim Deus precisa transformar. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, nós queremos agradecer por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo teu cuidado e pelo teu zelo pelas nossas vidas, ó Pai. Porque embora, Senhor, tantos tropeços, tantos erros, tantas coisas, ó Pai, que nós fazemos, que sabemos que desapontamos o Senhor ainda insiste, ó Pai, em nos amar, em nos ensinar. E é como um pai que volta para o filho, ensina mais uma vez e mais uma vez. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, queremos ouvir, ter direção Tua. Por isso, Senhor, eu peço no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor quebrante o coração de todos nós aqui, Senhor. Que saiamos aqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, e com um coração semelhante ao Teu. Um coração generoso, um coração galardoador, ó Pai. Então quebranta o nosso coração, Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, possa levar todo o nosso pensamento cativo a Ti, para que possamos compreender a verdade a respeito da generosidade, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia fala algumas coisas a respeito de dar. Uma das primeiras coisas que eu quero falar para você a respeito de dar, na verdade, é um princípio que a gente extrai de uma história. Você lembra a multiplicação dos pães e peixes? Lembra? Quem lembra disso? Jesus estava pregando para uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então tinha uma porrada de gente, sei lá, 12, 13 mil pessoas naquele lugar. Jesus estava o dia inteiro pregando e falando acerca do evangelho, das boas aventuranças, enfim, falando o dia inteiro. Até que lá, pelo final da tarde,
Um discípulo chega para Jesus e fala: Jesus, é melhor dispensar o povo, porque o povo está faminto. E vou dizer uma coisa para ti, mestre. Gente pobre, com fome, no deserto, é perigoso. Jesus olhou para eles e falou o quê? Deem vocês de comer. Essa palavra de Jesus, ela é fantástica. Porque, na verdade, para a nossa racionalidade, ela é confrontante. Por quê? Pedro olhou no bolso e falou: Jesus, só tenho 10 pila. João abriu a malha e falou: Jesus, só tem um peixe mofado aqui. Não vai dar para bancar a galera toda. E eles ficaram se questionando se aquilo que eles tinham era suficiente. Enquanto, no meio da multidão, saiu um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E não ficou discutindo. Eu imagino ele chegando para Jesus e falando: Jesus, é o que eu tenho. O que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Alimentou uma multidão de 13.000 pessoas. Multiplicou pães e peixes. Sabe por quê? Porque essa história nos ensina um princípio bíblico elementar. E esse princípio bíblico é qual? É dando que se recebe. Pode repetir isso comigo? É dando que se recebe. Aquele menino tinha um coração como o de Deus. E deu. Eu imagino aquele menino levando os 12 cestos para casa. Sobrou 12 cestos, né? Jesus chegou e falou: deixa eu copiar. Vai levar para casa dele, porque ele fez o que ninguém fez aqui. Todo mundo ficou achando aquilo que tinha insuficiente. Mas esse menino tem um coração igual ao meu. Um coração doador. Um coração generoso. E ele recebeu. Isso também faz lembrar, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus, e vocês não terão onde guardar tantas bênçãos que eu irei derramar. Qual princípio que Deus estava ensinando para o povo de Israel? É dando que se recebe. É dando que se recebe. E é interessante isso, porque na verdade, por que é dando que se recebe? Porque todas as coisas pertencem a Deus. Porque tudo é dele. E o que ele espera de mim e de você é um coração generoso igual ao dele, para que ele possa ser generoso conosco. Aliás, a Bíblia mesmo fala que Deus é galardoador daqueles que o amam e que o buscam. Deus abençoa aqueles que dão. E é óbvio que eu não estou falando acerca somente de dinheiro. Também estou falando. Mas, por exemplo, você quer receber bênçãos no teu GP? Quer que teu GP multiplique? Você vai ter que dar, velho. Você vai ter que dar 5 pães e 2 peixes. Porque é dando que se recebe. Na verdade, isso é muito racional. Se a gente for olhar, por exemplo, para um casamento, quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. É dando que se recebe. Quer receber uma noite daquelas? Né, para quem está casado, né? Quer receber uma noite daquelas? Cara, dê carinho para tua mulher o dia inteiro e veja se numa noite Deus não vai abrir as comportas do céu e vai derramar sobre você bênção que onde você não vai ter onde guardar. Eu passei por isso. Porque é dando que se recebe. É dando que se recebe. Sabe, às vezes a gente está pedindo, toda hora pedindo, enquanto Deus está falando: não, primeiro dê. Primeiro você dá o que você tem, depois eu te dou aquilo que eu tenho. É mais ou menos assim. Imagine que você tem uma meia-água. Sabe o que é meia-água? É que tem um telhado só que cai para um lado. Meia-água, não é 2 águas. Uma casinha simples, sem forro, sem laje.
janelinha, né? Lá no Jativoca, meu vizinho. E chega alguém para você e fala o seguinte: cara, eu quero te dar uma casa fantástica. Uma casa linda. Mas antes você vai ter que dar a tua casa para mim. Peraí. A minha meia água ninguém mexe. Ninguém mexe na minha meia água. Ela não tem duas águas, mas tem uma. E está valendo. Tem meia, na verdade, né? É minha casa e ninguém mexe. Enquanto Deus vai falando para você, não, dá para mim, cara, eu vou dar uma casa para você muito melhor. E você fala, não, não, não e não. Até um ponto que você cede e dá para Deus, e Deus constrói uma casa com piscina, com kart. Nada a ver. Sei lá, uma casa muito louca para você. O que eu quero que você entenda é que primeiro você precisa dar. Você quer receber? Primeiro você precisa dar. Por exemplo, sabe por que muito ateu não experimenta coisas de Deus? Porque ele não quer dar. Se ele desse um voto de confiança a Deus, entregasse a vida dele a Jesus, a vida dele seria transformada rapidamente. Mas primeiro precisa dar, passo de fé. Primeiro se dá, depois se recebe. Esse é um princípio da palavra. O segundo princípio da palavra é o seguinte. Lá em Atos, capítulo 8, narra a história quando os discípulos, inclusive Pedro, foram para Samaria, enfim, ver o que estava acontecendo com a igreja naquele lugar. E, velho, foi Pedro e a trupe dele, e, velho, eles fizeram coisa arada naquela cidade. Deus operava sinais e maravilhas, o Espírito Santo descia, falava em línguas e papapá, e todo aquele lance. E tinha um cara, Simão, que não era Simão Pedro, era outro cara, Simão o Mago. Aquele cara viu tudo isso acontecer. E numa reunião ele viu que quando Pedro colocava a mão sobre as pessoas, o Espírito Santo de Deus vinha sobre elas. Sabe o que aquele cara fez, Simão o Mago? Ele chegou para Pedro e falou, Pedro, deixa abaixo. Mas eu te dou milão para você botar a mão na minha cabeça, mano. Milão. É agora. No bolso. O que Pedro fez? Mano, cala a tua boca. Você não vai receber nada. O teu coração é um coração maldoso, cobiçoso. Você não vai receber nada. Sabe por quê? Porque, novamente, a Bíblia nos fala um outro princípio importantíssimo. Nós só recebemos para dar. Olha para quem está ao teu lado e fala isso para ela. Nós só recebemos para dar. Na verdade, a Bíblia fala isso em outro versículo que diz o seguinte, olha, tudo veio dele e volta para ele. Todas as coisas foram criadas por Deus e precisam voltar para Deus. É dando que se recebe e nós só recebemos para dar. Mas é engraçado porque nós não entendemos essa forma. Na verdade, muitos de nós transformam a si mesmo um fim em si mesmo. Muitos de vocês, eu tenho certeza disso, acham que o teu casamento é para você mesmo, é para você ser feliz. Muitos acham que o dinheiro que você tem é para você mesmo, para ter 10 televisões na tua casa. Uma no banheiro, outra na churrasqueira, um na garagem, quando chegar de carro, ver rapidinho. Entenda uma coisa, cara. Você não é um fim em si mesmo. Você não é um fim em si mesmo. Nós só recebemos algo de Deus para dar. E eu acho impressionante isso. Porque tem algumas pessoas que vivem encalhadas durante muito tempo. Começa a namorar, o coração muda. Porque não compreendeu que o namoro, na verdade, era para dar para Deus. Não era para tirar de Deus. Era para dar a Ele, porque nós só recebemos para dar. Tudo aquilo que você receber de bênção na sua vida, na verdade, não é um fim em você mesmo. Não é um fim em você mesmo.
Aquilo que você recebe de Deus tem que voltar para Deus. O teu namoro precisa voltar para Deus. A tua casa precisa voltar para Deus. O teu carro precisa voltar para Deus. E é engraçado isso, porque algumas pessoas andam a pé durante anos, vêm para a igreja lá do Jarivatuba 50, vem lá, enfim, sei lá da onde, vem para a igreja, pega 10 ônibus para vir para a igreja, uma balsa e uma águia pendurado na cegonha, e vem fiel, tal, compra um carro, 2 semanas depois, Facebook na praia. Meu gol rebaixado. Cara, você não entendeu. Você recebeu para dar. Glória a Deus que você recebeu um carro, cara, mas um carro não é um fim em si mesmo, não é para você, cara. Enquanto você não tiver o coração de Deus, a tua vida vai ser medíocre e irrelevante. Porque quem não entende que aquilo que nós recebemos para dar, vive uma vida medíocre e irrelevante. Quer viver uma vida irrelevante? Viva para si mesmo. Quer viver uma vida insignificante? Morra vivendo para si mesmo. Chegue no final da tua vida com um castelo lindo e formoso, cheio de televisões e carros, e uma casa na praia, uma casa no campo, e fale, beleza, juntei em vários. Olha aqui, meus celeiros estão cheios. Sabe o que Jesus fala? Tolo. A essa noite vão pedir a tua alma. Você não entendeu. Tudo aquilo que você recebeu era para você ter dado. Você não é um fim em si mesmo, você não é Deus. Você não é Deus. Talvez eu estou te contando uma novidade, né? Você não é Deus. Deus é um fim em si mesmo. Você não é um fim em si mesmo. Você é um canal para a glória de Deus. Simão não entendeu aquilo. Tentar comprar a Deus com dinheiro é a mesma coisa que tentar comprar um pai com dinheiro da mesada. É tão tolo quanto. Sabe? Tentar comprar bênçãos de Deus, como Simão tentou fazer. Tudo aquilo que você tem foi dado por Deus e é para a glória dele. E uma coisa que é muito séria, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você é rico. Glória a Deus que você é rico, velho. Mas você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você é pobre. Glória a Deus que você é pobre. Mas você tem uma responsabilidade com aquilo que você tem. Aliás, a gente vai ouvir isso daqui a pouquinho. Tentar comprar a Deus com dinheiro é a mesma coisa que tentar comprar o Pai com dinheiro da mesada. É interessante isso, porque ano passado, a Lari foi lá e pediu para mim uma grana para dar, enfim, de presente para mim, para o Dia dos Pais. E, cara, vou dizer para você, ela chegou, tal, dá uma grana, tal, a gente queria comprar um presente para você, pai, eu dei a grana para ela. E aí chegou o Josh e o Zion para me dar o presente Dia dos Pais. E, cara, foi muito louco. Eu não chorei porque eu sou homem. Mas se eu não fosse homem, eu chorava. Cara, foi muito louco. Agora eu te pergunto, quem que pagou esse presente? Eu. E por que foi tão legal? Foi tão legal porque ela devolveu aquilo que eu dei para ela. Falei, glória a Deus que é para mim. Não, brincadeira. Mas que quando ela agiu dessa forma, ela demonstrou amor por mim. E é a mesma coisa que passa pelo coração de Deus, cara. Quando você entrega seu dízimo a Deus, não é que você está dando algo que Deus não tem. Cara, Deus é dono de todo ouro e toda prata. É dele. É a mesma coisa, é um filho dando presente com dinheiro do pai no Dia dos Pais. Mas a alegria de Deus não é de receber algo que ele não tem, mas é de entender que você foi responsável com aquilo que recebeu. Você o ama, por isso você está devolvendo aquilo que pertence a ele. Terceira verdade sobre dar que a Bíblia nos fala é a seguinte, lá em Atos capítulo 20, 35, diz o seguinte: há maior felicidade em dar do que em receber.
Esse terceiro princípio bíblico é o seguinte: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Pode repetir comigo? É mais feliz quem dá do que quem recebe. Sabe por quê? Vamos filosofar um pouco. Por que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe? Eles tinham uma resposta para isso muito racional. Porque só dá quem já recebeu. É mais feliz dar do que receber, porque se você tem alguma coisa para dar, é porque alguém já te deu. E você entendeu o coração de quem te deu. Pessoas avarentas são como um servo impiedoso. Lembra dele? Deus foi lá, perdoou uma dívida absurda, e ele não perdoou a dívida do seu conservo. Não entendeu. Não recebeu de Deus aquilo que Deus tinha dado a ele. Existe maior alegria em dar do que em receber. Você quer ser feliz no casamento, mulher? Dê muito para o teu marido. Em todos os sentidos, está valendo também. Você quer ser feliz no teu casamento, homem? Dê muito para a tua esposa. É engraçado por quê? Porque as pessoas casam. Por exemplo, por que você está casando com ele? Eu estou casando com ele porque ele é o homem da minha vida. Nunca vi alguém que seja tão cavalheiro, tão gentil, tão querido. Hã? Na verdade, você está usando ele para ter o benefício. Você não está casando com ele porque você viu que você pode tornar a vida dele melhor. Não. Egoísmo. Um casamento feliz, escuta, velho. Você talvez vai casar ou já está casado, você precisa escutar isso. Um casamento feliz é um casamento de pessoas que se doam, independente do outro. Eu sou feliz no meu casamento, não porque a Lari me dá muitas coisas. Beleza, isso me alegra, isso, enfim, me deixa legalzão, felizão. Mas eu sou feliz no meu casamento porque eu dou a minha vida pela Larissa. E tem a ver comigo. Porque existe maior felicidade em dar do que em receber. E, na verdade, isso é um princípio bíblico. Você já viu como tem rico infeliz? Já? E é interessante isso por quê? Porque nós cristãos, na verdade, deveríamos ser sinônimos de generosidade. E parece que a luta dos nossos dias é que nós queremos ser pessoas prósperas. Isso é um exemplo de prosperidade. Mas aquilo que a Bíblia nos ensina é que nós deveríamos ser exemplo de generosidade. Jesus, aos olhos do homem, foi alguém impróspero. Alguém que morreu numa pior morte daqueles dias, sem posse, sem bens, mas generoso. Exemplo de generosidade. Eu e você deveríamos ser exemplo de generosidade. De generosidade. Mas o que acontece é o quê? Por exemplo, a gente olha o Bill Gates, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, dando metade das posses dele aos pobres. Enquanto nós cristãos estamos na igreja orando, Deus me dá um carro. Que contraditório, velho. Era a gente que devia estar fazendo aquilo lá. Não ele. Nós deveríamos ser exemplo de generosidade. E quando eu estou falando sobre generosidade, eu não estou falando apenas generosidade na igreja, nos dízimos, nas ofertas. Mas uma vida generosa, uma vida bondosa, uma vida sem mesquinharia, sem avareza. Sabe, eu tenho certeza que muitos de vocês gastam muito mais dinheiro com roupa, com tênis, com qualquer outra coisa do que dando a Deus, do que ajudando o pobre, do que dando esmola, do que contribuindo no teu GP ou fazendo qualquer outra coisa do tipo. Nenhum problema em se vestir bem. Se Deus te deu, use com responsabilidade. Mas, cara, com toda sinceridade, você não é um fim em si mesmo. O teu dinheiro não é para você. O teu dinheiro é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus.
E enquanto você não entender que é mais feliz dar do que receber, você vai ser um infeliz querendo receber. E a felicidade consiste no dar. Uma outra verdade que a Bíblia nos deixa muito claro, essa, enfim, talvez vai te confrontar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Olha para quem está ao teu lado e fala isso para ele. Você tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Aí, a gente lembra da história da viúva pobre, que está narrada lá em Lucas capítulo 21. Quando Jesus estava na sinagoga, viu a galera levando oferta, tipo, um chegou lá e cenzão. O outro chegou lá milão. O outro chegou lá vintão. O outro chegou lá 10.000. A viúva pobre chegou lá com molho de moeda, R$7,32. E botou ao pé dos apóstolos. O que Jesus falou? Eu vos digo que ninguém deu uma oferta igual dessa mulher. Essa mulher aí, cara, ela entendeu. Por quê? Presta atenção. Aquilo que nós damos não é uma questão de quantidade. É uma questão de coração. Aquela mulher deu tudo para Deus. Deus não quer que você dê R$10.000 para Ele, se você não tem. Mas Deus quer que você dê tudo para Ele. Que a tua vida seja para Ele. E aquela mulher entendeu isso. Aquela mulher entendeu que todo mundo tem alguma coisa para dar. Ah, Lipão, é que eu faço faculdade, meu pai me sustenta e não tenho dinheiro. Cara, como que você vive? Sem dinheiro. O que você está fazendo? Roubando? O que você está fazendo para sustentar? Roubando mercado? Alguma coisa desse tipo? É mentira, você tem alguma coisa. Talvez seja muito pouco. Mas aí vem outra verdade bíblica. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, não ache que quando você tiver muito, você vai ser fiel a Deus. Porque isso é engano da tua mente. Esse princípio mexe muito com a gente, justamente por causa que confronta a nossa vida. Porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Pergunta para quem é casada aí. Mulher gosta ou não gosta de ganhar dinheiro, presente caro? Toda mulher gosta de ganhar presente caro. Toda mulher. Sem exceção. Mas sabe o porquê? Não é por causa do valor do presente. Mas é por causa das verdades que vêm acompanhadas com um presente caro. Um presente caro significa sacrifício do marido. Presente caro significa zelo do marido. Presente caro significa amor do marido. E na verdade a mulher não quer ganhar um dinheiro caro por causa que é um presente caro. Ela quer ser amada pelo marido. Por isso, por exemplo, que talvez você seja um pé rapado. Mas cara, você vai, sei lá, no aniversário de casamento, e é só o dinheiro que você tem, você vai lá e paga um lanche para a tua esposa no Madeiro. E a tua esposa, enfim, sai de lá como se tivesse comido em Paris. Por quê? Porque ela entendeu o sacrifício que você fez. O amor, escuta isso, o amor é sacrificial. O amor é sacrificial. Você ama a Deus? Pergunta, você se sacrifica por Deus? Deus não está preocupado com a quantidade daquilo que você dá. Deus está preocupado com o teu coração. O teu coração é um coração inclinado para o de Deus. A mulher ama ganhar presente caro, porque entende que o coração do marido está inclinado para o dela. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Ah, eu não tenho muito dinheiro, Lipão. Não tenho muito tempo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Na verdade, a continuação desse versículo diz o seguinte: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado.
Cara, você quer fazer grandes coisas para Deus? Comece fazendo pequenas coisas para Deus. Sabe, às vezes você está sendo igual aqueles discípulos. Jesus, a gente não tem 20 mil pães. Jesus não perguntou para eles o quanto eles tinham. Jesus falou para eles darem aquilo que tinham. Sabe, talvez você esteja pensando, quando eu me aposentar, tem 20 anos na cara ainda, mas enfim, quando eu me aposentar, eu vou servir mais a Deus. Cara, se você não serve a Deus hoje, quando você se aposentar, você vai para um asilo coçar o saco. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Quem dá muito, recebe muito. Quer receber muito de Deus? Dê muito a Ele. Dê muito a Ele. Em todos os sentidos. Tempo, dinheiro, esforço, dons, talentos, vida, suor, sonhos. Dê tudo a Deus. Se você quer receber muito de Deus, dê tudo a Ele. Por quê? Quem dá muito, recebe muito. A gente vai fazer o quiz agora, só para responder algumas perguntas acerca de dízimos e ofertas. Vamos lá. Primeira pergunta. Não acho certo o pastor ganhar dinheiro da igreja, já que não é certo se enriquecer com uma causa. O que você tem a me dizer? Cara, primeira coisa que eu tenho a dizer. Eu não estou nem aí para se você acha que é certo ou você acha que é errado. A Bíblia diz que é certo, então, enfim, que se dane se você acha certo ou errado. Se tem alguma dúvida, lá em 1 Coríntios 7 fica muito claro isso. Uma outra coisa é o seguinte, cara, você acha realmente, enfim, eu não posso dizer por todo mundo, mas posso dizer por mim e por quem tem sido pastor junto comigo. Você acha realmente que eu quero enriquecer sendo pastor? Hoje a Onda tem 1.500 pessoas. Se eu quiser ser vereador, eu ganharia 5 vezes mais do que eu ganho. Sei lá quantas vezes mais. O vereador está ganhando 17 mil reais. Eu me tornaria um vereador. Enfim, quem votaria em mim? Alguém votaria em mim aí? Tem o teu voto? Chapa 2. Não tem nada a ver com dinheiro, gente. Na verdade, enfim, quem é apacentador aqui? Quem é apacentador e é apacentador por causa do dinheiro? Tem alguém aí que é apacentador por causa do dinheiro? Se tiver, levanta a mão que já vai deixar de ser hoje. Cara, meu coração é o mesmo que de um apacentador. Na verdade, eu só me tornei um pastor porque eu fui um apacentador. O meu coração, como pastor, é um coração dado ao reino, à obra. Eu quero chegar no final da minha vida e falar como Paulo falou, combati o bom combate e pronto. Se estou com casa, bem, se não estou, também está bem. Se estou com carro, legal. Se meu filho estudar em colégio particular, legal. Se não estudar, também está bem. Porque aquilo que move pastores de verdades não é dinheiro. Se fosse dinheiro, com certeza eu não trabalharia na igreja. Com toda certeza disso. Então, enfim, está respondido, né? Vai lá, próxima pergunta. Se separei o dinheiro do dízimo, paguei minhas contas, mas antes de dar o dízimo, algum familiar ou amigo precisa muito de ajuda financeira e só me restou o dinheiro do dízimo, o que eu faço? Muito dramático e fatalista, né? Mas, enfim, na verdade, essa pergunta, ela é capciosa. Por que ela é capciosa? Porque ela parece ter uma aparência de bondade no final dela. Mas, na verdade, nessa pergunta, quem fez ela se esqueceu de um princípio elementar. Qual é o princípio elementar? A Bíblia diz o seguinte, nós devemos entregar o dízimo das primícias daquilo que nós recebemos. Na verdade, a tua pergunta deveria ser, Lipão, eu tenho uma conta para pagar e tenho um familiar que está passando necessidade, o que eu faço? Porque o teu dízimo você já deveria ter dado. Biblicamente falando, o teu dízimo deve ser a primeira coisa que você faz com o teu dinheiro. Antes de pagar conta, antes de comprar bala, antes de comprar picolé ou pagar pedágio. Biblicamente falando, você deveria entregar as primícias daquilo que você recebeu. Isso é interessante ainda mais se a gente entender o contexto. Naquele contexto, as pessoas não davam dinheiro físico para a igreja, já que não existia moeda de troca. Existia, enfim, posses, bens, assim por diante. Então, por exemplo, um agricultor.
tem 1 quilômetro quadrado de plantação de milho. Quanto é o dízimo de 1 quilômetro quadrado? 100 metros quadrados. Chegou segunda-feira, é o dia da colheita. E naquele dia da colheita, ele colheu 100 metros quadrados. O que ele vai fazer com isso? Ele ia até o templo, entregava no templo o seu dízimo e voltava para a sua plantação para colher o resto daquilo que ele tinha plantado. Agora, entenda uma parada. Olha a atitude de fé ao entregar o dízimo. Eles entregavam o dízimo não sabendo se haveria alguma praga que acabaria com o resto da plantação, se choveria chuva ácida e acabaria com a plantação, se alguém roubaria milho. Eles deveriam entregar o dízimo das suas primícias. Então, na verdade, o equívoco é que você não deveria chegar nem ao ponto de discutir acerca do dízimo, porque você já entregou ele como a primeira parte da tua colheita. Próxima pergunta. Lipão, se eu não dar o meu dízimo, eu não vou para o céu? Cara, seguinte, enfim, eu não quero de forma alguma, constranger quem fez essa pergunta, beleza? Me cara de boa, te amo, tamo junto. Mas esse tipo de gente que faz esse tipo de pergunta é o tipo de gente que Deus abomina. Não quero te ofender, é verdade, enfim, estou te exortando. É o tipo de gente que Deus abomina. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Larissa, não está aqui, está lá. Larissa, se eu te der um beijo, você continua casada comigo? É uma pergunta bizarra, velho. Porque, na verdade, o dízimo faz referência ao amor. Não faz referência a uma obrigação. Você não está comprando terreno de Deus. Ah, Deus, eu dou meu dízimo, você garante meu céu? Cara, isso é ridículo. Você não ama Deus. Deus é o teu mordomo. E você está tentando comprar ele com o teu dinheiro. Então, na verdade, não é questão de ir para o céu ou ir para o inferno, ou coisa do tipo. É questão de se você dá, se você ama Deus, você dá e dá com alegria. Não quis ofender quem fez essa pergunta, tá bom? Se sentiu ofendido, me perdoa. Próxima pergunta. E, bom, há um tempo atrás o GP estava discutindo se é preciso dar o dízimo de presentes e não chegaram a nenhum consenso. Então é preciso? Por quê? A Bíblia fala que nós devemos dar o dízimo de todo o nosso sustento, seja ele vindo de salário, de presente, de qualquer outra coisa. Tudo que você recebe de Deus e deve entregar seu dízimo a Ele daquilo que recebeu. Próxima pergunta. E aí, Lipão, beleza? Lipão, eu ganho R$800 por mês, mas se eu tirar 80, esses 80 fariam grande falta. Ainda assim, é errado não dizimar? É errado. Próxima pergunta. Mas, pastor, eu não consigo tirar o dinheiro para o dízimo porque meu salário está sempre certinho. Como faz? Na verdade, teu salário está sempre erradinho, né? Porque, cara, você não deveria contar o teu salário com, se der eu dou meu dízimo. Não. Você deveria contar o teu salário, se der, eu ando de ônibus, senão eu vou a pé para o meu trabalho. Por quê? Porque o dízimo é primícia daquilo que você recebe, não é a sobra. Você quer dar sobra? Seja igual ao Caim, que Deus reprovou a atitude dele. Próxima pergunta. O que acontece se eu gastar minha grana e esquecer do dízimo? As mulheres amam uma frase que os homens odeiam. Mas, na verdade, elas têm razão quando elas dizem isso. Quem ama não esquece. Quem ama não esquece. Por exemplo, você esquece de pagar a conta da luz? Não, né? Então você ama mais a eletricidade do que a Deus. É bizarro isso, né? Quem ama não esquece. Você ama a Deus, você não vai esquecer. Tenha certeza disso. Talvez, desapercebido, não pegou envelope, ou sei lá o quê, não levou dinheiro para a igreja, esqueceu. Enfim, nesse sentido. Mas não esquecer de, mês que vem, não entreguei meu dízimo. Vai lá, próxima pergunta. Por que é tão importante o dízimo? É interessante isso, por quê? Porque uma das grandes verdades que você precisa entender, inculcar na tua mente é a seguinte: Deus não precisa do seu dinheiro. Você sabia disso? Deus não precisa do teu dinheiro.
É engraçado que tem algumas pessoas que acham que estão, tipo, ajudando Deus. Deus está pobrinho, né? Vou dar uma grana para ti, para tua obra, né? Fazer a frente. Dar uma esmola. Deus não precisa do teu dinheiro, cara. Mas que cargas da água Deus instituiu o dízimo? Por que Ele instituiu isso? Por um simples fator. Na verdade, 2 fatores. Primeiro fator, para que você lembrasse de que aquilo que você recebe dele. E o segundo fator, condicionado ao primeiro fator, é que você lembrasse que você só recebe porque Ele te ama. Então é tão importante, por quê? Porque o dízimo nos lembra que Deus nos ama. Lembra que Deus sustenta e provê na nossa vida. Próxima pergunta. Acabaram as perguntas. E aí, enfim, eu quero finalizar falando algumas últimas verdades para você. Cara, quando eu fui selecionar as perguntas do quiz, tinha umas 30 perguntas. Sabe o que eu me assustei? As 30 perguntas eram a respeito de dízimo. Nenhuma pergunta, umazinha, meia água, nenhuma delas era sobre oferta. Isso me inquietou muito o coração. Por que me inquietou muito o coração? Porque a gente está agindo como, enfim, aquela pergunta do quiz. Deus, qual é o mínimo que eu tenho que dar para ti? Para garantir meu pedacinho no céu. O mínimo. 10 pilinha? Beleza, 10 pilinha para ter. Tem que ir no GP para ir para o céu? Então eu vou no GP. Você não entendeu, velho. Você não entendeu o sentido da fé. É amor por Deus. Não é comprar Deus. Você não vai no GP para ir para o céu. Você vai no GP porque você está indo para o céu. É bem diferente. Você não dá teu dízimo porque você vai para o céu. Você dá teu dízimo porque você já tem herdado o céu. É bem diferente. A nossa discussão não deveria ser o quanto eu tenho que dar no mínimo. Mas deveria ser o quanto é o máximo que eu posso dar. Qual é o máximo que eu posso dar? Olhando para a minha vida financeira, o que mais eu posso dar? Eu não sei quanto a você, cara, mas eu aqui, eu queria poder dar mais para Deus. Eu queria dar muito mais para Deus. E uma das paradas que eu me propus lá no começo do casamento e que eu vivo até hoje é o seguinte. Eu e a Lari, a gente escolheu ter uma vida suficiente, uma vida simples. Uma vida, enfim, legal com aquilo que a gente recebe, mas suficiente, não mais do que isso. Por exemplo, uma das decisões que a gente tomou, não vamos ter mais de 2 televisões em casa. Outra decisão que a gente tomou, a gente não vai ter mais de um carro se a gente não precisar. Enfim, algumas decisões que a gente tomou como marido e mulher. Por quê? Porque eu quero dar mais para Deus. A minha briga com Deus não é se eu, enfim, qual é o mínimo que eu dou para o Senhor ficar legalzinho comigo. Mas é qual o máximo que eu posso dar. Essa deveria ser a nossa inquietação. Por quê? Quem discutia acerca do mínimo eram os fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, e vocês se esquecem os preceitos mais importantes da lei. Vocês comem mosquito, mas passam camelo. Não entenderam nada. A vida com Deus não é o mínimo. Cara, sabe uma coisa que me revoltou quando eu me converti? Porque até então eu conheci a fé cristã como a fé dos não pode. Não pode beber, não pode transar, não pode fumar, não pode roubar, não pode matar, não pode, enfim, não pode. Mas na verdade, quando eu conheci a Jesus, eu descobri que a fé cristã não é fé do não pode. A fé cristã é o fé de todas as coisas eu posso, mas nem todas me convém. Na verdade, eu posso muito mais. Sabe, você, um conselho meu para você. Você deveria sair dessa margem insignificante, podre. Eu posso ir na balada? Não posso. Se é pecado, não é. Mas se eu fumar meio cigarro, é pecado? A questão, cara, é que você não precisa fumar cigarro. Ah, mas fumar maconha é pecado ou não é? A questão é que você não precisa fumar maconha, velho. Você tem a Deus. Você pode ir para a vigília e ficar chapadão.
Mas na vigília não quer ir, safado, quer fumar maconha. A gente deveria, cara, correr para aquilo que a gente pode. Tem tanta coisa que a gente pode com Deus. Mas às vezes a gente está querendo viver na margem daquilo que a gente pode e não pode. Ninguém que ama de verdade dá o mínimo. Quem ama de verdade sempre dá o máximo. Meu pai contou um episódio, faz, enfim, uns 12, sei lá, não mais, 14 anos, por aí, que ele foi para a África. E ele foi num vilarejo lá na África, numa igreja bem simples. Enfim, África, uma vila, uma igreja de madeira, os bancos, enfim, artesanais, chão batido, sem parede. E a igreja se reunia lá, tinha cerca de umas 30, 40 pessoas que se reuniam lá todos os domingos para, enfim, adorar a Deus e cultuar a Deus. Uma parada que confrontou muito meu pai, e que me confrontou muito, tanto me confrontou que eu estou falando isso depois de 14 anos, é o seguinte, ele falou para mim que lá, duas coisas mudaram o coração dele. Primeira coisa, ele disse, Felipe, eu nunca vi um culto tão feliz. Não tinha nada. Não tinha ar-condicionado na África, não tinha ar-condicionado, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha microfone, não tinha, enfim, não tinha nada, não tinha nem piso. Tinha parede. Era uma casa muito engraçada, velho. E mesmo assim, meu pai falou que eu nunca vi um culto tão feliz. Com pessoas tão, enfim, felizes de estar ali. A segunda coisa que meu pai falou, que, enfim, me impressiona muito, é o seguinte, ele estava sentado lá na igreja, perto do pastor e tal, e tinha, enfim, duas fileiras de bancos e um corredor no meio. Chegou o momento da oferta. Aí tinha uma fila no meio para a galera entregar a oferta lá na frente, no altar, lá, enfim, né, no pé dos apóstolos. E a galera entregava, mas uma parada que meu pai viu, que chamou a atenção dele, era o seguinte, que a galera entregava e voltava para o final da fila. Entregava e voltava para o final da fila. Meu pai ficou, que estão viajando esses bichos aí? E aí meu pai perguntou para o pastor, por que eles fazem isso? É aí que, enfim, confronta, né? Sabe o que o pastor respondeu? É porque eles amam dar. Daí sabe o que eles fazem? Eles recebem o salário deles e repartem o salário deles em várias partes para eles poderem dar mais vezes na igreja. Então eles vão, dão e voltam para o final da fila porque eles amam dar a Deus. Eu falei, nossa, velho. Beleza, mano? Tô indo para a África, falou. Amam dar. Amam dar por quê? Gente pobre, gente. A gente está no sul do país. Se você é pobre em Joinville, lá você é magnata. Gente pobre, mas que ama a Deus. Um coração dado a Deus. Nós não deveríamos discutir qual é o mínimo, mas qual é o máximo que nós podemos dar. Lucas, capítulo 17, versículo 10, diz o seguinte: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Escuta uma coisa. Dízimo e oferta é uma ordenança de Deus. E eu acho engraçado porque algumas pessoas acham que estão abafando quando entregam o dízimo. Tipo assim, né, entregando o dízimo. Aí fogos. Ele deu. Quando você entrega apenas seu dízimo a Deus, sabe o que Deus fala a seu respeito? Servo inútil, você só fez aquilo que lhe foi ordenado. E você achou que estava abafando, né? Cara, escuta uma coisa. Lidar com dinheiro, entregar o dízimo, entregar a oferta, é uma das coisas mais rasas da caminhada com Deus. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Ele disse o seguinte, olha, isso daqui, cara, é muito simples. Vocês não deveriam estar se batendo nisso.
Vocês deveriam estar conversando sobre amar inimigo, deveriam estar conversando sobre se martirizar por causa de Cristo, de, enfim, abrir mão da sua vida, ir para Tanzânia falar de Jesus. Deveriam estar falando sobre essas coisas. Cara, entenda uma coisa, com todo carinho. Se você entrega apenas o seu dízimo, o que Deus está te dizendo, não sou eu, é a Bíblia, se quiser conferir, confira lá, Lucas 17:10, é que você é um servo inútil. Só fez aquilo que lhe foi ordenado, não fez nada mais do que foi ordenado. Última verdade que eu quero falar é a seguinte: não entregar o dízimo é roubar aquilo que Deus destinou para alguma coisa. Quem aqui já foi roubado? Quem aqui já foi roubado? Joinville está aumentando, né? Enfim, quem curte ser roubado? Tipo, hoje eu estou facinho, quero ser roubado hoje. Vou andar de madruga lá no centrão, perto dos craqueiros, quero ser roubado hoje. Ninguém gosta de ser roubado. Porque imagina o seguinte, você tem lá na tua carteira o teu salário. E aí chega um cara e te rouba. Velho, é uma ré, não é? Teu mês vira uma zica. Por que vira uma zica? Porque você contava com aquele dinheiro. Você, menina, fez carnê lá na Renner. Tem que pagar tuas blusinhas. E roubaram dinheiro teu. Você estava esperando teu salário para poder comprar um presente para tua gata. Agora não vai ter presente para a gata. Tem que chegar para ela e falar, e aí, te amo. Ou levar no X-Ratão, pedir dinheiro do pai. O grande problema do roubo, na minha opinião, é que quando a gente é roubado, esse dinheiro é tirado de algo que deveria ser feito. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que estamos se roubando? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Quando você foi roubado, aquele sentimento é o mesmo sentimento que Deus tem. Hoje na onda, eu falei ali, enfim, a gente está com 1.500 pessoas na onda. A gente tem uma péssima estrutura. A gente precisaria melhorar muitas coisas na onda. A gente tem várias coisas que não tem dinheiro para fazer. Vários projetos, vários sonhos, enfim, que não tem dinheiro para fazer. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que Deus deu um sonho que a gente não consegue fazer? Na verdade, a gente conseguiria. Mas sabe por que a gente não consegue? Porque vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, diz o seguinte para ela: Deus conta com o seu dízimo, com sua oferta. Deus planeja a igreja dele contando com o seu dízimo e com sua oferta. Ele planeja a igreja dele contando com o seu dízimo, com sua oferta. É mais ou menos assim, cara, eu vou mandar mais gente para a onda, porque, enfim, tem uma galera lá que é suficiente para a gente poder construir um local, abrigar essa galera. Enfim, vai dar tudo certo. E aí, ele manda, e a gente fica, não tem grana. Não tem grana por quê? Não tem grana porque tem gente que roubou esse dinheiro. E vocês gostam de falar que pastor é ladrão, né? Mas na verdade o ladrão aqui são vocês. E o que eu estou falando não sou eu, é a Bíblia. Como nós roubamos a Deus? Nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Você ama a Deus? Você ama mesmo a Deus? Cara, faz o seguinte: ame a Deus e faça o que você quiser com o seu dinheiro. Ame a Deus e faça o que você quiser com o seu dinheiro. Agora eu te pergunto,
Se você realmente ama a Deus, o que você vai fazer com o teu dinheiro? O que você vai fazer com o teu dinheiro? O que você vai fazer com o teu tempo se você ama a Deus? O que você vai fazer com os teus dons se você ama a Deus? O que você vai fazer com o teu carro se você ama a Deus? O que você vai fazer com o teu namoro se você ama a Deus? O que você vai fazer com teus sonhos, planos, projetos? O que você vai fazer com a tua vida se você ama a Deus? Vale a pena refletir sobre isso. A gente vai ver um vídeo e depois eu quero orar com vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você quer ser igual a Jesus? Você vai ter que aprender a ser generoso. Quando Jesus decidiu escolher alguma coisa que mediria o nosso amor por Ele, sabe o que Ele escolheu? Não foi quantas vigílias você faz, não foi quanto tempo você ora, quantos capítulos da Bíblia você lê. Sabe o que Ele escolheu? Dinheiro. Ele diz o seguinte: aonde está o seu dinheiro, ali está o seu coração. Aonde que está seu dinheiro? A pergunta que eu te faço é: aonde está o seu dinheiro? Será que ali é digno de teu coração estar ali? Será que teu coração é digno de estar no teu carro? Será que teu carro é digno de ter o teu coração? Será que a Renner é digna de ter o teu coração? Será? Ame a Deus e faça o que você quiser com o seu dinheiro, velho. Sabe, não fique barganhando com Deus, achando que você está comprando alguma coisa de Deus. O que a gente precisa mesmo fazer é amar a Deus. E quando a gente amar a Deus, tenha certeza, cara, o teu dízimo não vai ser um problema. Na verdade, vai ser um dos momentos mais felizes do teu mês. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Eu realmente acho, cara, que nós somos generosos em várias coisas. Mas uma das coisas importantes e definitivas, nós somos avarentos. Na verdade, não somos nós, onda dura, igreja, enfim, espalhada por todo canto. E, cara, a avareza não tem nada a ver com Jesus. A mesquinharia não tem nada a ver com Jesus. Eu quero te fazer um convite de arrependimento. Se hoje você se enxergou como alguém avarento, como alguém mesquinho, como alguém às vezes que é até maldoso em relação ao teu dinheiro, cara, você precisa mudar de atitude. Você precisa ter a mesma atitude que a de Cristo. Lembra? A caminhada cristã é uma caminhada de doação. No final das contas, você vai dar tudo para Deus. Você não vai levar nada para o céu. Tudo vai ficar aqui. Então você precisa mudar o teu coração. Se você se enxerga dessa forma, cara, fica em pé no teu lugar, como forma de arrependimento. Eu quero orar por você e colocar a tua vida diante de Deus. Senhor Jesus, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, generoso igual ao teu. Tira, Senhor, toda a mesquinharia e a avareza, ó Pai, que existe dentro de nós. Tira, ó Pai, todo o espírito de Caim que habita dentro de nós, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ser como Abel, nós queremos ser igual a Jesus, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a nos desapegarmos, ó Pai, de nós mesmos.
E que possamos aprender, ó Pai, ser galardoador e abençoador, ó Pai, doador como o Senhor é. Sabe, Senhor, nós não queremos viver uma regra. A gente não quer achar, enfim, que se a gente não entregar nosso dízimo, o Senhor vai mandar fogo do céu na nossa cabeça. O que eu peço a Ti, Senhor, é que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, nos dê um espírito generoso, um espírito pronto a dar, a abençoar, Senhor, no mínimo, nos dízimos, nas ofertas na igreja. Mas não só nisso, Senhor, que Ele seja generoso no nosso GP, que Ele seja generoso com a nossa casa. Sabe, Senhor, que a gente não fique acumulando bens que a traça e ferrugem vão destruir, corroer, mas que o nosso coração, ó Pai, esteja voltado nas coisas eternas, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver uma vida simples, uma vida que agrada o Senhor, ó Pai, uma vida que expressa a Tua glória. Nós queremos ser igual a Ti, Pai, um exemplo de generosidade, um exemplo de doação, um exemplo, ó Pai, de alguém que morreu para si mesmo, para que outros tenham vida, Pai. É isso que eu quero viver como Teu seguidor, e eu acredito que grande parte das pessoas que estão aqui também querem viver isso, Senhor. Então nos ajude, ó Pai, a progredir nessa caminhada, Senhor. Que nós possamos mudar as atitudes erradas e ter um coração igual ao Teu, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Cara, eu quero fazer um desafio para você. Na verdade, é um desafio da Bíblia, né? O desafio é o seguinte, cara. Se você não é dizimista, o desafio é você começar a ser dizimista. Se você é dizimista, o desafio é você não se contentar com o seu dízimo. A pergunta que você tem que fazer quando você receber o teu sustento, não é assim, quanto que Deus, no mínimo, precisa receber. Mas é, qual é o máximo que eu posso dar para Deus esse mês? Qual é o máximo que eu posso dar? Será que se eu economizar um pouco na gasolina, eu não vou poder dar mais a Deus? Será que se eu não comer no McDonald's, comer um lanche mais barato, eu posso dar mais a Deus? Não estou falando que você não tem que comer no McDonald's, não estou falando isso, tá? O que eu estou falando é para a gente crescer em generosidade, mesmo. E entenda uma coisa, cara, Deus tem colocado, Inside, enfim, vai vir, tudo nosso vai vir, vocês vão ouvir várias coisas. Deus tem colocado muitos sonhos, muitos projetos, enfim, no meu coração. E quem Ele vai usar para construir isso? Sou eu e você. Sou eu e você. E se eles não foram realizados, não foi porque Deus não sonhou, foi porque nós roubamos de Deus. Amém? Deus abençoe. Tamo junto. Boa semana.